Esse é o vídeo número 1. Esse é o vídeo número 1. Tem coisa que a gente só acredita vendo, né? Tem um caderno, gente, eu tenho um caderno com as anotações para eu não me perder tanto. Falar tanto. Esse vídeo vai ser para falar de línguas em diferentes províncias, de acordo com a minha experiência. A Vânia, que é a pessoa que você está vendo aqui agora, se você não conhece, ou se você está meio perdido, eu estou morando atualmente em Toronto. Toronto é uma cidade que fica na província de Ontário, no país do Canadá. Antes de morar aqui em Toronto, a primeira cidade que eu morei no Canadá foi Quebec City, Ville de Quebec ou Cidade do Quebec, ou de Quebec. É Quebec. Uma cidade que fica em uma província francesa, que é a província de Quebec. É como se fosse São Paulo, o estado, e a cidade de São Paulo. Essa cidade, a primeira cidade que eu morei, é uma cidade 100% francesa. Eu já falei num outro vídeo, assim que eu me mudei pra Quebec, vou deixar aqui o link do vídeo, que eu tô bem diferente, cabelo curto, um medo de falar. Mas os passarinhos eu lembro que era a melhor parte do vídeo. Nesse vídeo eu falava como foi descobrir que existia no Canadá uma província francesa e uma cidade que era inteiramente francesa. Você vai entender mais sobre se você olhar o vídeo, que eu não vou falar tudo de novo. Mas basicamente é uma província que foi colonizada por franceses, por isso que eles falam francês. A cidade de Quebec é uma cidade 100% francesa. Você não vai sobreviver sem falar francês lá. É óbvio que eu tô exagerando, né, gente? Mas turismo, essas coisas, mesmo pro começo, falar inglês, tá tudo bem, você não vai morrer. Mas não tem como trabalhar, é tudo francês na cidade, então não, assim, quer morar ou quer fazer qualquer coisa em Quebec, obrigatoriamente você precisa falar francês, senão sua liberdade vai ser extremamente reduzida. Passamos para Montreal. Montreal é uma outra cidade que fica na mesma província de Quebec, só que é uma cidade um pouco maior. E essa cidade, ela é uma cidade, digamos, bilíngue, porque metade da cidade tem alguns bairros que são mais ingleses e tem alguns bairros que são franceses. Na verdade, o que rola em Montreal é muita gente com preguiça de aprender francês, que foi chegando e meio que dominando o francês na cidade. Existem umas briguinhas, assim, digamos assim, umas briguinhas no bom sentido, da galera francesa que tenta proteger a cultura em Montreal, tenta manter a língua, que é uma coisa que eu acho, que eu respeito e que eu morei lá, eu entendo o lado deles e que eu não tô aqui para julgar ninguém, mas é uma cidade que você consegue sobreviver muito bem com o inglês, você consegue trabalhar com o inglês, você consegue fazer existem universidades, tudo em inglês, então tá tudo bem, só que se você for trabalhar, por exemplo, depende de onde você é obrigado a falar francês, porque um serviço prestado no Canadá tem que ser prestado em 2 línguas, né? Então, o tempo que eu morei em Montreal, eu usava o francês, porque ele era muito mais fácil pra mim nesse momento do que inglês. Só que eu passei vários perrengues, por exemplo, em Montreal, trabalhando numa loja no centro da cidade, não falando bem inglês, na verdade não falando nada de inglês. Então eu trabalhei tranquilo porque eu falava francês em Montreal. Saindo da província francesa, que é onde está Quebec e Montreal, a gente vem para a parte inglesa do Canadá, que pra mim foi outra surpresa, né? Foi surpresa pelo fato de saber que ninguém aqui canadense fala francês. Porque teoricamente, eu acho que você já deve ter ouvido, ou se não ouviu, que o Canadá é um país bilíngue. Mas na verdade não é país bilíngue, porque ele é um país, ele obrigatoriamente tem que ser bilíngue. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você compra um produto, qualquer produto, vou pegar um produto, vou deixar uma coisa aqui, calma. Karma. Cai. Uma sombra. Ei, uma sombra de zóio, uma sombra de olho. Eu comprei essas... Ai, não é linda? Foi a minha amiga Parimone que me ajudou a comprar. Gente, tudo que você compra, tudo que você compra aqui tem nas 2 línguas. Mesmo aqui em Toronto. Então, por exemplo, aqui ó, recomendação de uso. Isso serve pra mim que não sabe passar maquiagem. Aqui embaixo, ó, tem explicando como que usa em inglês e em francês. Então o país é bilíngue porque tudo que você compra, não importa onde, tem que ter as 2 línguas, inglês e francês. Isso é lei, tá bom? Então o que acontece? As empresas têm que prestar todos os serviços nas 2 línguas. E o que acontece? Em Toronto, que tem a maior parte das empresas que oferecem serviço para o país inteiro, tem muita gente que não fala francês. E o que acontece? Gente que nem a Vânia, que não fala nada de inglês, arruma emprego. Yeah! É isso.
isso. Na verdade, a maior parte da força, da mão de obra que fala francês em Toronto não são canadenses, são pessoas de países de origem francesa, França, ou alguns países que falam, tem grande parte do país, Marrocos, que fala francês. Essa é a mão de obra francesa de Toronto, não são canadenses. Ou mesmo a Vânia, que fala francês. Então, o meu trabalho aqui em Toronto eu só consegui porque eu falava francês. Não era porque eu falava inglês ou porque eu tinha experiência na área. Eu tinha zero experiência na área que eu fui trabalhar, mas o meu francês me abriu todas as portas e as janelas. Porque tem muito, principalmente trabalho que você tem que falar com as pessoas, resolver problema, atender cliente, resolver problema de gente lá do Quebec. Como que você vai resolver? Você precisa falar francês. Então todas as empresas, se ela quer prestar serviço no Canadá, ela tem que ter a parte francesa dela, ou principalmente empresas que prestam serviço. Por exemplo, como que você vai trabalhar no marketing de uma empresa que tem lojas ou restaurantes em Quebec? Você precisa ter toda uma mão de obra francesa por trás para atender esse nicho. Por exemplo, estou falando de experiência do meu trabalho, algumas pessoas, mesmo em Quebec, mesmo elas se recusam a falar francês, inglês, mesmo que elas falem inglês, para manter, para continuar mantendo a cultura que é muito forte pela língua, pelo francês. Eu acho isso lindo, incrível, super respeito, continua, porque assim eu continuo falando francês. Brincadeira, mas é verdade, é a província deles, eles têm que ser respeitados, e daí... Mas é aquela coisa, a galera que eles têm a opção aqui em Toronto de aprender francês na escola, no high school, no ensino médio, mas, gente, francês é uma língua super difícil. A galera tá aqui no Canadá, que é 95% inglês. Por que o cara vai se matar aprendendo francês, sabe? Mas aí eu acho que eles estão descobrindo agora que isso faz sim falta. Então, eu vejo muita gente tem criança que já coloca na escola que quer que o filho aprenda francês, porque sabe como é importante. Se você abre um LinkedIn ou vai para o Indeed, que é um site de emprego, e coloca bilíngue, francês e inglês, tem uma tonelada de emprego para falar francês. Eu não estou falando que você vai trabalhar na sua área, que você vai ter o melhor emprego do mundo, mas principalmente para abrir as portas de um lugar, de uma empresa, de qualquer coisa, se você fala francês, é incrível. Então, eu tive surpresas mesmo de chegar numa cidade, por exemplo, como Quebec, que é totalmente francesa, e vim para Toronto achando que ia ter muita gente falando francês, e não tem. Tem pelo menos os canadenses, e como eu falei, pessoas vindo de fora, principalmente para suprir a mão de obra francesa que não tem aqui, tá bom? Esse vídeo foi curto, e o vídeo número 2 eu também vou falar sobre línguas, mas vai ser sobre aprendizados de línguas, tá bom? Então se você quiser, assiste o número 2 que vai ser legal. Tchau, até o próximo vídeo. Música linda, tocando no fundo.